sessão do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, a quinta sessão ordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Passo logo a palavra à Sua Excelência, a Secretária-Geral, para as providências de estilo. Doutor Valdir? Alô? Doutor Valdir? Doutor Márcio, por favor. Ok. Todos, bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, a iluminação do Espírito Santo e pedindo a nossa Mãe, Maria, que nos abençoe e nos proteja, façamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada. Deixa eu ver aqui as pautas. Justificaram a ausência. Doutora Marisa Machado de Lima, doutora Leila Marques Moraes, doutora Tereza Cristina Barata de Lima e o doutor Sérgio Tibúcio Santos Silva. Estão afastados. De licença, a doutora Maria Tessia Ávila Bastos dos Santos. Estão afastados. Pois é, justificar a ausência por conta da sessão. Tereza e... Quem? Tá. Foi. Faltou a ausência. Agora. Também. Cadê? Tô vendo não. Tá aqui. As três atas. Inclusive as duas das sessões. As sessões anteriores, exatamente. Esse é você que lê esse item é seu. Sim, sim. O quarto que é meu. Para dar as informações aqui. Esse aqui é seu. Isso. Submissão das atas relativas às sessões ordinária e extraordinárias do dia 6 de maio de 2021 e 13, assim como 20 de maio de 2021, que as senhoras e os senhores receberam antecipadamente. Eu submeto à apreciação, as atas estão em discussão. Excelência, eu peço uma correção de ata. Pode levar. Pois não, Excelência. Deixa eu só abrir para ver bem qual é o dia. A ata do dia. A ata do dia 13 de maio deste ano. Foi apreciado uma remessa do Conselho Nacional da relatoria da digna procuradora de justiça, doutora Juscelina Lobato Pantoja, e eu creio que não fui muito bem entendido na minha manifestação sobre o brilhante voto da doutora procuradora, e eu apenas propugnei que fosse somente remetido uma manifestação a respeito do posicionamento de que já existe meios legais no Ministério Público para tratar do assunto objeto do recurso, do encaminhamento.
Contudo, houve uma votação por unanimidade, deliberando o colégio pela rejeição do projeto. Eu creio que nós não temos condições de rejeitar projetos ou vinda do Conselho Nacional. Essa é uma questão meramente administrativa que bastava manifestar por ofício ao Conselho Nacional, dando conta de que já existe fundamentos legais na nossa legislação interna que trata sobre o assunto. E eu até creio que, neste momento, deve ter havido algum equívoco aqui, porque no final da questão da votação, foi dado que votação por unanimidade deliberou o colégio pela rejeição do projeto de resolução. Na verdade, não houve um projeto, né? Pelo que eu me lembro do relatório da digna relatora, houve um encaminhamento do Conselho Nacional para que nós tratássemos da questão e se houvesse condições de regulamentar. Contudo, já foi mostrado pelo estudo que a relatora exerceu, e esta questão já existe legislação tratando do assunto. Então, não se trata aqui de nós votarmos ou não votarmos. Deixei bem claro isso, de maneira que eu quero apenas pedir essa correção, com permissa vênia da doutora relatora e também dos demais membros do colégio, que parece-me que foram neste mesmo sentido. Eu peço vênia, então, apenas para deliberar novamente essa questão, não sei o que seria feito no caso, mas, na verdade, não se trata de julgar algo que o Conselho Nacional tenha feito, nós tenhamos que julgar, mas simplesmente de dizer que já tem e mais nada. Peço a palavra, Excelência, para fazer um esclarecimento. Uma palavra, Excelência. Eu gostaria de esclarecer ao colega que realmente o voto foi pela rejeição do anteprojeto, porque com a recomendação do Conselho Nacional, o Procurador-Geral, então Procurador-Geral, elaborou um anteprojeto de resolução tratando do assunto. Então, como já havia o assunto tratado em uma outra resolução, de forma a satisfazer o que o Conselho Nacional estava propondo, estava recomendando, então o meu voto sim foi pela rejeição, não do anteprojeto, não do projeto do Conselho Nacional, mas do projeto que foi feito, porque cabe ao Procurador-Geral propor as resoluções. Então ele mandou um anteprojeto e o meu voto foi pela desnecessidade da aprovação deste projeto, que o Procurador-Geral não é do Conselho Nacional. O anteprojeto era do Procurador-Geral. O meu voto foi sim pela rejeição, porque já havia uma outra resolução tratando do assunto de forma satisfatória. Esse o esclarecimento que eu quero fazer ao colega. Pois não, muito obrigado. Doutor Mendonça, satisfaz o esclarecimento dele, Excelência Corregedora? Pois não? Eu indago apenas. Está ouvindo agora? Eu estou satisfeito com a explicação da doutora relatora e compreendo agora a situação de que houve um projeto da Procuradoria, atendendo ao pedido do Conselho Nacional. É isso, né, doutora Dulcelina? Exatamente. Então está bem, perdoe-me a manifestação pela correção, porque não ficou bem entendido ali naquele trecho da ata, né, de que o projeto é da Procuradoria-Geral. Então, é só isso. Muito obrigado pela sua correção e atenção.
Doutora Célia, ela está sem o microfone. Está ouvindo, doutora? Já está ouvindo. Podemos aprovar. Não, aqui não. Na dele. Ele, com certeza. Ótimo. Ressalve-se. Já? Aprovado? Aprovado, Excelência. Ok, então, retorno. Passa a palavra à Sua Excelência, secretária-geral. Bom, na sessão extraordinária do dia 13, o presidente determinou o registro da solicitação formulada pela doutora Dulcelinda Pantoja, no sentido de que os processos distribuídos aos membros que integram as comissões temáticas sejam considerados para fins de compensação com os demais processos administrativos distribuídos aos mesmos, enquanto membros do Colégio de Procuradores de Justiça, para a apreciação posterior. Esclarece que o plenário deve deliberar sobre o andamento a ser dado ao pleito. E tem outro problema também aí que eu vou agora... Com o retorno do doutor Estevão, o egrégio Colégio de Procuradores também deve decidir sobre a presidência da Comissão Permanente de Regimentos e Normas Internas, interinamente exercida pelo doutor Valdir Macieira. São esses os assuntos administrativos. Agradeço, Excelência. Passemos então a nossa pauta ordinária de julgamento. Desde logo informando. Paulo, a extraordinária é só... Mas ele pode botar esse assunto? Pode. Bom, sugestão, Vai para o extraordinário. na forma como lida por Sua Excelência, a Secretária-Geral, a previsão que será submetida, e aproveito para submeter desde logo, para a eleição ao cargo de ouvidor-geral, a data sugerida é do dia 21 de junho, uma segunda-feira. Se todos estiverem de acordo, podemos incluir esses temas também na sessão extraordinária do dia 21. Não há impedimento algum. Pode ser? Agradeço, Excelência. A nossa pauta de julgamento, inicialmente relativa às comissões temáticas, informo que os itens 5, processo número 042/2019, 6, processo número 006/2019, 7, processo número 011/2020, estão sendo retirados de pauta a pedido do Dr. Manuel Santino, está em viagem pelo interior, seja ele como relator, como revisor nesses processos, ele solicitou a retirada de pauta. Fica, então, adiado para a próxima sessão. De mesma sorte, o item 9 dos processos administrativos, o processo número 014/2019, tem também como vistor Sua Excelência o Procurador de Justiça Manuel Santino Nascimento Júnior, a pedido também retirado de pauta. De mesma sorte, o item número 12, o processo número 007/2020, e tem na relatoria Sua Excelência a Procuradora de Justiça, doutora Tereza Cristina Barata Batista de Lima, que já justificou a sua ausência por estar em sessão no TJ, fica, portanto, retirado também. Ordinário. Seguindo, então, passamos ao item 8 da pauta das comissões. É o processo número 007/2021, CPJ.
origem Procuradoria-Geral de Justiça, da Comissão Permanente de Regimentos e Normas Internas, tendo como relator Sua Excelência o Procurador de Justiça, Dr. Valdir Macieira da Costa Filho. Assunto: proposta de alteração da Resolução número 007/2010, de 10 de junho de 2010, que disciplina o serviço voluntário no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará. Dr. Valdir, Vossa Excelência julga? Pronto, doutor. Desculpa, excelência. Uma questão, foi só de acesso ao sistema, mas já está ok, já estou pronto. Desculpa, Excelência. Já estou pronto, Excelência. Vossa Excelência está com a palavra. Tá. Excelentíssimos procuradores de justiça, excelentíssimas procuradoras de justiça, demais presentes a esta sessão. Trata-se de um projeto de alteração da resolução número 007/2021, que dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito deste Ministério Público. O processo foi inaugurado a partir da provocação da excelentíssima senhora doutora Ione Missai da Silva Nakamura, através do ofício número 003, por meio do qual informava o interesse da graduanda do curso de Direito pelo Centro Universitário do Pará, CESUPA, integrante de Grupo de Pesquisa em Direito e Desenvolvimento Sustentável Amazônia, em realizar serviço voluntário junto ao Núcleo de Questões Agrárias e Fundiárias, sob a coordenação da promotora de justiça solicitante. Na época, este órgão ministerial já dispunha da Resolução 007/2010, regularizando o serviço voluntário, porém, na ocasião, verificou-se a inviabilidade de implementação da norma, pois o texto original impõe despesas ao órgão, mesmo em hipótese de atividade sem remuneração. Nesse sentido, o Departamento de Recursos Humanos se manifestou ressaltando a necessidade de alterar a presente resolução vigente, pois a mesma determina o ressarcimento de despesas realizadas no desempenho das atividades voluntárias, seja com alimentação, seja com o transporte. Em folhas 30, a Assessoria de Planejamento Orçamentário e Gestão desse órgão informou a ausência de previsão orçamentária para ressarcimento de despesas e o que impediria o exercício desse serviço voluntário. Além disso, informou que o custo com auxílio transporte e auxílio alimentação seria superior ao valor das bolsas de estágio de nível médio e de nível superior. Ante a esse diagnóstico, os departamentos internos procederam à instrução do feito, fazendo o levantamento de legislação e normas sobre o tema em estudo comparado de outras unidades ministeriais. O DRH, por meio de sua divisão de desenvolvimento de pessoal, apresentou minuta de proposta de alteração da resolução, em folhas 70 a 72, limitando o serviço voluntário a pessoas maiores de 18 anos, profissionais de nível médio e superior, sem custos ao Ministério Público. Em folhas 73 a 84, debateu-se a necessidade de regulamentar o estágio voluntário na instituição, as diferenças entre o estágio e o serviço voluntário, a inviabilidade de incluir a previsão de estágio não remunerado na resolução, por se tratar de matéria distinta com o regulamento legal próprio,
concluindo a excelentíssima subprocuradora-geral para a área técnica administrativa, a doutora Rosa Maria Rodrigues Carvalho, por opinar pela não regulamentação do estágio voluntário no presente procedimento. A minuta foi submetida à apreciação da Procuradoria-Geral de Justiça, que propôs a alteração para especificar quais auxílios e demais valores o servidor voluntário não terá direito. A minuta foi alterada, foi acostada aos autos, as folhas 88 e 89, acatada integralmente pelo Procurador-Geral de Justiça, em folha 91. Após vieram os autos a esta Comissão Permanente de Regimentos e Normas Internas para análise e manifestação, tendo sido distribuído a este Procurador de Justiça signatário. É o relatório, Excelência. O processo está em discussão. Coloco, então, pela ordem. Pois não, Excelência. Posso prosseguir, Excelência? Prossiga. O voto. Desde logo, Excelência, evidencia-se que a minuta consolidada pela assessoria deste egrégio CPJ, as folhas 84 e 85, mostra-se satisfatória em relação às considerações já firmadas nos autos, sobretudo pelas doutas Procuradoria-Geral de Justiça, Sub-TA e DRH. Sabe-se que a resolução com redação atual é inaplicável, Excelência, pois não há previsão orçamentária para o ressarcimento de despesas que determina, e mesmo se houvesse, tal ressarcimento teria custo proibitivo, vez que os valores de auxílio transporte e auxílio alimentação superam os valores das bolsas de estágio para nível médio e superior. Impede destacar ainda que a situação que originou a demanda foi resolvida informalmente, tendo a graduada realizado serviço voluntário sem a correspondente formalização de cadastro, o que não é recomendável, mas ocorreu, né? E é imperioso dar solução aos casos futuros. Ademais, a minuta apresentada está em consonância à lei federal, que dispõe regras gerais sobre o serviço voluntário, bem como é similar a outras normatizações sobre o tema, dentre as unidades ministeriais nacional, inclusive do próprio CNMP, que regulamentou seu serviço voluntário através da portaria CNMP-Prese número 80, de 28 de maio de 2019, prevendo expressamente que o prestador de serviço voluntário do Conselho Nacional não perceberá auxílio alimentação, auxílio transporte ou outros benefícios. Nesse sentido, Excelência, a Comissão Permanente de Regimentos e Normas Internas manifesta-se pela alteração da Resolução 007/2010 nos moldes delineados, com os devidos acréscimos, correções de linguagem e com a devida renumeração dos artigos e parágrafos, a fim de viabilizar a atividade voluntária junto à instituição. Após a aprovação deste egrégio Colégio de Procurador de Justiça, a proposta com as suas devidas alterações deverá ser encaminhada ao setor competente para a correção final da linguagem. Aí a resolução está aí, com as alterações, a fim de que seja disciplinado o serviço de caráter espontâneo e gratuito no âmbito do MP. Né? Diz o artigo 2º que não gerará vínculo empregatício nem obrigação trabalhista, previdenciária, tributária ou afim. O serviço voluntário terá duração máxima de 2 anos e será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre o Ministério Público Estadual e o voluntário. Não haverá remuneração pelo desempenho das atividades desenvolvidas pelo prestador de serviços que trata esta resolução, sendo a atividade gratuita e prestada sem nenhum custo ou ônus para a instituição. É assim, Excelência, que fica com as alterações. Alguém deseja se manifestar? Doutor Ricardo, Vossa Excelência tem a palavra. Na prática, o promotor, a pessoa vem no gabinete, ela vai trabalhar como o quê? Como assessor, como serviago? Como é que funciona isso? Você vai fazer o quê? Exatamente. O serviço voluntário aqui, Sim. ele é feito ou no nível superior ou no nível médio. Aí poderá
como acontece aqui com os de nível médio, auxiliam na parte administrativa, levar processo, auxiliar a parte de secretaria, e no nível superior seria exatamente isso, como um estagiário, o trabalho voluntário. Daí, o que acontece, no final, ele tem tipo um certificado que exerceu essa atividade no Ministério Público. No CNMP também tem esse tipo de regulamentação. Quer dizer, eu posso chamar um advogado para ser meu assessor e tal? Bem, Baseado nisso aí. gratuitamente, sim. Voluntário. Tá certo, obrigado, excelência. O órgão não terá nenhuma despesa com ele. Doutor Adélio. Eu gostaria de me manifestar também. Doutor Ricardo, doutor Cláudio, por favor. Em seguida, a doutora Bucabe. Alô? Tá ouvindo? Não, e só frisando uma coisa, doutor Cláudio. Nós temos colegas que já têm esse tipo... Eu vou colaborar com a vossa proposta pelo seguinte. Há algum tempo, nós temos estagiários. E nesses anos pandêmicos, nós ficamos carentes de estagiários porque formaram, saíram e houve um impedimento da administração de recontratação de estagiários. Não só por isso, mas muitos estagiários, eles simplesmente não querem ir embora. Porque eles têm tanto aprendizado e quando se formam são abortados do trabalho porque não tem outra colocação, ou não se colocam em outro escritório, ou não tem know-how para abrir o seu próprio escritório e trabalhar. E eles me pediam antigamente para ficar mais tempo no meu gabinete. Deixa eu continuar, eu posso continuar, eu faço de graça. E eu via que eu fazia esse pedido do voluntariado e tinha uma proibição do voluntariado. Não é permitido ninguém que não seja oficialmente trabalhador do Ministério Público que fique aqui dentro. Seria um alienígena, passaria a ser. E agora vem essa proposta que vem dando um certo alento nesses momentos, principalmente de pandemia, que estava impedido de fazer contratação, agora parece que já foi liberado, tanto que eu já tenho uma estagiária, 2 contratadas, ou uma. E eu acho que isso é bom, porque eventualmente nós vamos ter mais problemas que são com os estagiários que não querem ir embora. E aqueles que são extremamente eficientes, que nós sabemos que temos, a ponto de eu ter os meus assessores são meus ex-estagiários, e às vezes é prudente que eles fiquem mais um pouco. Então, nesse ponto, eu acho bom isso. Acho que vale a pena. Agora, traz o voluntariado quem quiser, né? Não é obrigatório, não é? Nós também somos voluntários nas nossas escolhas. Obrigado. Agradeço, Excelência. Doutora Bucabe, depois doutora Rosa. Doutor Valdir, a preocupação é com direitos trabalhistas, não é isso? A preocupação seria com os direitos trabalhistas? Não, Excelência, isso existe regulamentação já. Inclusive, essa regulamentação nossa vai estar, inclusive, compatível com a resolução do número 80, de 28 de maio de 2019, do CNMP, que também regulamentou nesse... A questão era somente que essa alteração, porque na nossa resolução anterior, ela previa o pagamento de auxílio alimentação e auxílio transporte. É isso. Entendi. Na verdade, a nossa alteração é apenas porque havia um impedimento administrativo em função disso, porque a resolução anterior, a 007, previa o pagamento do auxílio transporte e do auxílio alimentação. Só que o DRH, a Subtea fez o levantamento e era uma coisa contraditória. Se pagássemos isso para o estágio voluntário, sairia até mais caro que você pagar
o valor que é pago para o estagiário regulamentado aqui. Certo. Então, na verdade, essa alteração retira essa obrigação do Ministério Público de pagar o auxílio transporte, o auxílio alimentação, e se ajusta, né, com a questão atual, hoje orçamentária, e também com a nova resolução do CNMP, que também prevê o não pagamento desses auxílios, entendeu? Certo. Obrigada. Presidente, eu peço a Obrigada. palavra de novo para complementar o que eu disse. Adélio, deixa Um momentinho, pela ordem, doutora Rosa. Ô, doutor Adélio, me conceda aí, porque agora realmente Desculpa, tem que ser dito o que eu vou dizer, tá? Hoje, no Jornal Liberal, quem assistiu cedo isso, viu que estava havendo uma reportagem sobre valorização do funcionário nas empresas. Aí é dormitório, é brinquedoteca, é hipnose, eu estou brincando já. Mas uma série de insumos para fazer com que o servidor se sinta bem na empresa, para que ele vá para a empresa com vontade de produzir, para que ele vá para lá a fim de crescer na empresa, para que ele tenha perspectiva de evolução na empresa. Eu fico me perguntando, doutor Valdir, sinceramente, qual é o estímulo para uma pessoa vir para cá, voluntário, sem nenhuma contraprestação? Como é que ela vai vestir a camisa do Ministério Público, mesmo servindo cafezinho, mesmo levando processo ou elaborando pareceres? Doutor César, é uma preocupação só que eu estou trazendo aqui, mas tem que ser ponderado isso também. Eu não vejo como pode um ser humano produzir em qualquer lugar que ele vá sem nenhuma contraprestação. Todos nós já crescemos ouvindo dizer que nem relógio trabalha de graça, tá entendendo? Então, doutor Valdir, são certos modismos, são certas modernidades, são certas... trabalho afirmativo, essa coisa toda, tudo bem, nada contra, tá? Mas nesse caso particular, esse tipo de inclusão, para mim, eu não vejo benefício para o incluído. É esse o problema. Data vênia, doutor Valdir. Agradeço, excelência, pela ordem. Doutora Rosa, a senhora me permite, o doutor Adélio pediu a palavra antes. E na sequência, a senhora. Doutora Adélio, por favor. Eu pedi a palavra também. Senhor procuradores, eu entendo o seguinte, senhor relator, eu entendo o seguinte, em que pese esta resolução do Conselho Nacional, eu não sei se para lá a situação está melhor do que aqui. Mas eu concordo plenamente, está na Constituição que ninguém trabalha de graça. Como é que esse adulto ou esse jovem vem para cá todo dia, a não ser que seja 2 vezes por semana, que esse voluntariado de 1 vez por semana, o TQQ. Eu vou dar um exemplo para Vossas Excelências. Tá. Vou dar um exemplo do trabalho voluntário, porque, veja só, ao final do trabalho voluntário, é por isso que é a regulamentação. Você trabalha, se quiser, a pessoa vem e se coloca à disposição. Ao final, ele recebe uma certidão que passou 2 anos, exerceu um trabalho perante um órgão do Ministério Público, e isso vai servir, né, para o currículo dele, inclusive no concurso público, deve ter uma pontuação. E eu, antes de entrar no Ministério Público, eu fiz um trabalho voluntário. Eu fui conselheiro do Conselho Penitenciário. E para mim aquilo era muito importante no início da minha carreira, porque aquilo me deu experiência e ao final eu tive uma certidão, que inclusive pontuou aqui como título no órgão. E outras funções que nós exercemos, inclusive. Eu acompanho várias pessoas que exercem atividade nos conselhos municipais, no Conselho do Idoso, do Conselho da Pessoa com Deficiência, que são atividades voluntárias. Você não recebe nada, apenas é um cargo que as pessoas vão lá representar associações, segmentos, vão contribuir para a formação das políticas públicas. É um serviço voluntário em que a pessoa também não tenha auxílio de transporte, mas é um trabalho considerado de relevância. Então, na verdade, a intenção do trabalho voluntário é as pessoas que se interessam em ganhar experiência, em ter uma certidão que atuou perante um órgão oficial, como é o do Ministério Público.
Por isso que é regulamentado também a nível do CNMP. Agradeço. Doutora Rosa, por favor. Não, eu não concluí. O doutor começou a explicar e eu fico esperando. Foi uma parte. Então, doutora Adélia. Nem a parte, não. Ele começou e eu deixei de falar para Tá, me desculpe então, doutor Adélio. para saber como é esse trabalho voluntário, porque eu não sou muito favorável a esse negócio de formiguinha. Nós já tivemos aqui, há anos atrás, uns meninos que prestavam serviço aqui. Depois levaram computador, levaram um bocado de troço. Isso foi lá na associação. Tá. Foi lá, associação. Foi aqui, rapaz. Viu? Você está falando de outro tipo de Viu? Então, esse problema do voluntariado, é até estranho o Conselho Nacional. Será que lá em Brasília estão distribuindo cesta básica ou qualquer coisa? Porque, por isso que eu falei, se for um TQQ, eu também faço serviço voluntário, doutor. Eu faço serviço lá na igreja, que eu vou lá, rezo, mas eu tenho meu serviço, isso eu faço à noite. Para vir para cá segunda, terça, todo o tempo. Todo o tempo. E não receber nada, calçado, tem que calçado, tem que se vestir, tenho minhas dúvidas se vai dar certo. No caso aí, na igreja você recebe. Concluiu, excelência. Pode sim, concluiu. Obrigado. Doutora Rosa, por favor. Está me ouvindo? Bom dia, doutor César, bom dia, meus colegas. É um prazer revê-los todos pessoalmente, aos colegas que estão online. A minha fala, doutor César, é só para complementar um pouco o que o doutor Valdir Macieira relatou, é o seguinte: além disso tudo que foi falado, o trabalho voluntariado também facilita para aquelas pessoas que querem ingressar no Ministério Público e estão plenamente identificadas, para não terem problema com a segurança também. E o trabalho voluntariado, como o próprio nome está falando, no caso eu vou pegar o gancho do Dr. Cláudio. Ele teve uma estagiária ou um estagiário que terminou o segundo ano, colega, e ele quer ficar mais uns 6 meses. Então, basta o doutor Cláudio, como procurador, regulamentar esse estagiário para que ele possa ficar como serviço voluntário. Como ele já conhece o gabinete, nada impede dele vir 2 dias. E como nós trabalhamos essencialmente como PJE, não precisa ele vir. Ele pode ficar da casa dele, o estagiário. Eu estou pegando o seu gancho, doutor Cláudio, que o senhor tem, vamos dizer, um estagiário que colou grau, quer continuar no seu gabinete e já terminou o vínculo, não vai mais poder continuar no MP. Então, o serviço voluntário, ele permite que o senhor diga para o estagiário, não, você vai passar agora a trabalhar como serviço voluntário, infelizmente você não vai receber, mas você vai ganhar experiência, vai ganhar um certificado e eu vou poder lhe passar alguns processos pelo PJE. O senhor pode vir 2 vezes no seu gabinete, já que já conhece o trabalho. Então era a minha manifestação, doutor César. Pode vir todo dia também, né? Pode vir todo dia. É porque o doutor Adélio também comentou que ninguém trabalha de graça, concordo. Mas é diferente do estagiário que ficou 2 anos com o procurador, que já está acostumado. E quando ele termina o vínculo dele, ele é impedido, é cortado o e-mail dele, é cortado o crachá dele, tudo é tirado. E como serviço voluntariado, ele vai poder ingressar no órgão ministerial sem precisar todo dia estar ligando lá para o doutor Cláudio, seu estagiário, seu voluntário está aqui, ele pode ser liberado? Inclusive, doutora, se a senhora me permite, eu disse, sim, olha, o estagiário aqui que está aqui voluntariamente. Pois é. Aí a senhora me disse, mas não pode. Sim. E eu mandei ela embora. Doutor Cláudio, naquela época não podia, porque nós estávamos com problemas. Mas agora, com a regulamentação, nós vamos poder ter
flexibilidade. Doutor César. Porque essa situação. Só um minuto. Eu só quero explicar um detalhe. Um momentinho só, a doutora Rosa Eu não concluir. concluí. Não, a doutora Rosa ainda não concluiu o raciocínio dela. Não, eu só Doutora quero. Mais uma vez, que nós, veja só, nós não estamos criando o serviço voluntário no MP. Este colégio de procuradores de justiça, esse colégio, eu não fazia parte, mas esse colégio de procuradores, em 2010, é isso que eu estou esclarecendo. Existe uma resolução 007, que eu li aqui, de 2010, que autoriza o serviço voluntário. Este colégio de procuradores de justiça criou. É isso que eu estou dizendo aqui. Já há a criação deliberada por unanimidade por esse colégio em 2010. O que foi para a nossa comissão foi para alterar a previsão de pagamento, como eu disse, de auxílio alimentação e auxílio transporte, para se coadunar a resolução do CNMP, tendo em vista que esse período agora que nós estamos não permite ao órgão, né, despesas, tendo em vista a questão pandêmica. Então nós vamos ajustar esta resolução 007/2010, que já foi aprovada por esse colégio, né, permitindo o serviço voluntário, para se adequar à resolução do CNMP. É tão somente isso, Excelência. Obrigado, doutor Valdir. Peço, doutora Rosa, por favor, peço Doutor desculpas, César, prossiga. Doutora Rosa, você me concede uma parte? Eu também estou querendo uma parte, doutora Socorro. Eu até sei o que a senhora vai falar. Doutora, quando a senhora estava na subTA, a senhora não concordou. Sim, por quê? Porque naquela situação a gente não poderia dar nem vale transporte, nem ticket de alimentação, tá? Porque nós estávamos nessa pendência. Então agora, com essa regulamentação, nós poderemos ficar com nossos estagiários que colou grau, mas ficar mais uns 6 meses. Eu sei de situações de vários colegas no crime, nas promotorias criminais, que tem esse estagiário voluntário. E uma outra situação, ele fica voluntário por um período, depois ele se torna fazer parte da instituição como estagiário efetivo. Então é isso, doutor César. Obrigada e bom dia a todos. Agradeço a Excelência pela... Eu não estou ouvindo. Doutor César, eu pedi a palavra. Eu gostaria de me manifestar. Após o doutor Jorge Rosa. Eu não estou ouvindo. Não sei se estão me ouvindo. Tá? Eu estou ouvindo com muita falha. Eu gostaria de me manifestar, meus colegas, porque eu vejo essa situação com muita preocupação. Tá? Acho muito estranho e a minha preocupação que situação como essa pode se assemelhar a uma burla ao vínculo empregatício. Essa que é a minha preocupação. Eu penso que o trabalho voluntário, para que ele tenha realmente, entre nesse mundo jurídico nosso, ele tem que ter alguma vinculação com um trabalho humanitário. Não pode ser qualquer trabalho. Vem para cá uma pessoa para trabalhar com o procurador de justiça, vem para cá uma pessoa para trabalhar com o promotor, com a promotoria criminal, como foi citado pela Rosa. Isso está errado. Tá? O trabalho
aceito, na minha opinião, ele tem que ter algum vínculo humanitário. Nós estamos numa pandemia. O Ministério Público está planejando fazer um trabalho na Praça da República. Aí, se tiver o voluntário, que tem uma função específica para prestar esse serviço, tá, junto ao Ministério Público, aí é aceito, na minha opinião. Agora, colocar qualquer um, como foi citado pela Rosa, que alguns colegas no crime, tem pessoas auxiliando lá, está errado. Na minha opinião, se for para a Justiça do Trabalho, ainda vai ganhar essa questão. Então, eu fico muito preocupado com essa situação de colocar pessoas para fazer um trabalho voluntário que, na verdade, não se adequa a essa intenção. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Agradeço, Excelência. Doutor Marcos. Doutor Marcos, está ouvindo? Vamos seguir. Doutora Socorro Mendo. Bom dia, colegas. Estão me ouvindo? Bom dia, Excelência. Estamos ouvindo. Obrigada, senhor Procurador-Geral, meus colegas procuradores e procuradoras de Justiça. Eu tinha solicitado uma parte à doutora Rosa, apenas que era para justificar que, na realidade, como disse o doutor Valdir, nós não estamos criando, isso não é novo, isso já existe no Ministério Público desde 2010. E na época, nós sugerimos, inclusive, na coordenação do programa Ministério Público e a Comunidade, como nós não tínhamos servidores suficientes para exercer as atividades do programa nos bairros, nós sugerimos ao Procurador-Geral, apresentou ao Colégio de Procuradores, que aprovou esta resolução. Então, a primeira experiência de trabalho voluntário no Ministério Público foi no nosso programa Ministério Público e a Comunidade. Nós tínhamos convênios com as associações de bairros, com os centros comunitários, e esses próprios centros, eles selecionavam essas pessoas que trabalhavam conosco no programa. E aí recebiam, sim, o Vale Alimentação e o Vale Transporte, porque na época nós tínhamos vários patrocinadores, inclusive com recursos financeiros, e dava para custear, era comprado o Vale Alimentação, era repassado o Vale Alimentação e o Vale Transporte. Então, essa experiência não é nova no Ministério Público, ela já é realmente uma atividade que, me salvo engano, depois que o Ministério Público e a Comunidade ele deixou de existir, e aí teria que ser pago com o orçamento do órgão, e o órgão não tinha orçamento para isso, me parece que esse foi o maior empecilho para que continuássemos com o trabalho voluntário. Eu não sou contra, quero dizer desde já, eu acho que é um trabalho dignificante. Tem muitas pessoas aí, às vezes, que já estão aposentadas, que têm uma condição de vida e que querem ainda contribuir com a sociedade, prestando serviço a uma instituição como o Ministério Público, que é uma instituição que presta serviços para a comunidade, o nosso métier é servir a sociedade, servir a população. Mas eu queria apenas dizer que não estamos criando nada. Na realidade, a proposta é apenas de retirar todo e qualquer tipo de auxílio, seja a alimentação, seja do transporte. Não sei se talvez ficasse só o auxílio transporte, se isso ia gerar essa situação de que o voluntário, recebendo essas vantagens que tinha, ultrapassa a bolsa estágio. Não sei, de repente era um caso a pensar, mas eu não sou contrário, pelo contrário, desculpe aqui, eu sou favorável sim, porque tem muita gente boa aí que muitas vezes quer continuar contribuindo e não tem essa oportunidade. Obrigada, senhor. Agora essa é a minha manifestação. Agradeço, Excelência. O doutor Marcos conseguiu acesso? Não ainda. Antes da doutora Biragil, o doutor Cláudio queria fazer uma indagação.
Eu queria saber. O nepotismo, ele é um dos principais casos de haver a lei, que era o enriquecimento. Quer dizer, você botava familiares para enriquecer sua família, um dos argumentos antinepotismo. Como é que ficaria se alguém botasse um parente voluntário? Ele não está lesando o Estado, ele não está recebendo nada. Eu queria saber se o nepotismo ele vinga também no voluntariado. Se alguém, por exemplo, um exemplo bem radical, um filho meu quer voluntariar com a doutora Biragilda. Ele não vai receber nada, ele não tem vínculo para enriquecimento ilícito, ele é voluntário. Ok. Ele vinga também o nepotismo neste sentido? Por mera ética ou sei lá? Doutor Valdir, antes de responder, vamos concluir. O doutor Marcos não está conseguindo acesso, eu acho. Vou passar a palavra para a doutora Biragilda e aí então Vossa Excelência se manifesta antes de passarmos à votação. Doutora Biragilda, por favor. Senhor Procurador-Geral de Justiça, presidente desse egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, meus pares presentes que estão participando da sessão online. A minha fala é justamente no mesmo sentido da fala da doutora Socorro Mendo. Eu, lamentavelmente, já havia começado a discussão, mas deu perfeitamente para que eu compreendesse do que se trata, em parte. Realmente, como disse a doutora Socorro Mendo, nós fomos coordenadoras do MP à Comunidade e nós utilizávamos, na época, a lei, existe uma lei de voluntariado e foi a própria lei que determina, não sei se ela foi revogada, não sei, mas é a própria lei que determina, de que pode ser realmente dado ao voluntário, aquela pessoa que presta serviço voluntário, o vale transporte e alimentação. Como disse a doutora Socorro Mendo, neste caso, se trata, não é de um projeto social do Ministério Público. A pessoa viria prestar esse serviço voluntário dentro do Ministério Público, é isso? Junto aos membros do Ministério Público. Isso. Aí eu sinto uma certa diferença, eu acho que é outro viés. E outra coisa, esse estagiário, ele seria o nosso estagiário que teria direito a uma prorrogação ou seria uma outra pessoa totalmente estranha, que não estava, ainda não tinha sido nosso estagiário, que não havia prorrogação, porque a nossa resolução diz até 2 anos. Até 2 anos, não é isso? Então, se ele se forma e ele continua conosco, aí eu acho que já não seria aplicável. Esse é meu posicionamento. Mas que a lei de voluntariado permite, sim, o pagamento de vale transporte e alimentação, sim. Eu sou favorável, se for o caso, apenas o vale transporte, porque nós temos muitos meninos, muitas pessoas, muitos estudantes, gente que não sai de casa porque não tem o dinheiro, o recurso para pagar o seu transporte. Então, é lícito, justo o transporte. Do contrário, como ele vai vir? Nem de bicicleta pode vir, andando, caminhando. E tem a lei que protege, tá? Esse era o meu posicionamento e concordo plenamente, acompanho a fala da doutora Socorro Mendo, porque nós duas vivenciamos isso. Obrigada, senhor Procurador-Geral. Agradeço, Excelência. O doutor Marcos ainda não conseguiu acesso. Antes de passar a votação, o doutor Valdir quer fazer algum esclarecimento em função das indagações que foram formuladas? Excelência, nesse caso também se aplica, né? Então não poderia, estaria impedido também, doutor Cláudio, a questão do nepotismo. Então, impedido? Se aplica também, né, nesse caso do serviço voluntário. Eu queria só ler, doutor César, veja só, em maio de 2019, isso foi regulamentado também no CNMP. Veja só o que é que diz aqui a página do CNMP, que não é não uma situação
totalmente nova. Então, ó, o objetivo do serviço voluntário, isso na página do CNMP, é estimular a consciência da responsabilidade social, a solidariedade, a cooperação e os deveres cívicos. De acordo com a portaria do CNMP, considera-se serviço voluntário atividade não remunerada prestada por pessoa física ao Conselho, sem vínculo empregatício, funcional ou qualquer obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, com objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos, recreativos ou de assistência social. Os serviços prestados como voluntário não se confundem com as atividades desenvolvidas em programa de estágio. A norma estabelece que o prestador de serviço voluntário não receberá auxílio de alimentação, auxílio transporte ou outros benefícios concedidos, direta ou indiretamente aos servidores. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termos de adesão. Poderão ser admitidos como prestadores de serviço voluntário quaisquer cidadãos que atendam os seguintes requisitos: idade mínima de 18 anos, estar cursando ou ter concluído curso superior, estar em dia com as obrigações referentes ao serviço militar, candidato pode ser do sexo masculino, do sexo feminino, estar em dia com as obrigações eleitorais e outros afins. Então essa é a finalidade do serviço voluntário que já existe no órgão. O que nós estamos adequando é exatamente para se adequar a essa questão que não receberá auxílio alimentação, auxílio transporte ou outros benefícios concedidos, que estão previstos na lei, inclusive, né, já existe até jurisprudência nesse sentido. Bem, é isso, Excelência. Agradeço, Excelência. Sexo masculino, sexo feminino, já está dito por qualquer pessoa, né? Doutor Eduardo Barleta, por favor. Tem que sexualizar. Não, mas isso eu estava lendo aqui a página do CNMP. Não tem. No nosso caso não tem. Pela ordem, por favor. Doutor Eduardo Barleta. Tem qualquer pessoa. Está sendo proposto aí. Vai ter auxílio transporte e alimentação ou não? Não, a nossa alteração é exatamente isso. Para não ter. Para não ter. Porque a nossa resolução anterior, nessa época que a doutora Socorro Mendo, assim como a doutora Birajuda explicaram, foi num outro contexto. Hoje já não se permite essa situação. Agradeço. Aí o membro Agradeço a Excelência. Vamos passar a coleta dos votos, então? Isso. Por favor. Eu queria só fazer uma pergunta. Pois não, qual seria a atividade desse voluntário? Ia trabalhar onde? Aquela que você... Lá com o colega criminal, o procurador, ou só no Ministério Público e a comunidade? Toda vez que tiver uma atividade relacionada com a comunidade, eu acho que tem que ficar bem especificado isso. Se não está definido, doutor Valdir, isso já consta na proposta, não é? Pronto. Presidente, eu peço vista. Pronto. Então, Eu não estou me sentindo bem, após... deixa eu me explicar. Tá? A doutora Socorro Mendes me fez lembrar uma coisa. Eu também participei do comunitário, mas não existe mais. Então já perdeu o objeto, mas se foi proposto isso para atender a necessidade do projeto comunitário, o projeto comunitário não existe mais. Ainda existe MP e a comunidade? Foi apenas uma exemplificação, Excelência. Sim, eu entendi. E falar da lei de voluntariado. Mas se foi... Se Bom, Ministério Público, isso temos um pedido de vista. Temos um pedido de vista formulado. Se eu dúvida da história, eu peço vista. Tem um pedido de vista. Excelência. Está no regimento interno. Pediu visto e encerrou a discussão. Ok, obrigado. Próximo item. Passamos